Visita com Newton Rodrigues. Maravilha, maravilha. Eu estou aqui, radialista Newton Rodrigues, o seu amigo de todos os dias, aqui na Princesinha do Rio, falando com todo o território nacional e, é claro, né, fora os nossos conterrâneos que estão fora do país, o nosso bom dia, bom dia, bom dia, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo que esteja não só com você, mas com cada um dos seus familiares. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui um cantor, né, e compositor no Sala de Visita, o nosso convidado do Sala de Visita de hoje, né, é o cantor e compositor Valdeci Santos. Valdeir Santos, olha, está me corrigindo aqui já, né? Que bênção, que bênção! Valdeir Santos, é que a produção escreveu errado ali, né? É Valdeci, é Valdeir, Valdeci é outro, né? É outro. Meu querido, vamos abrir aqui o microfone, graça e paz. A paz do Senhor, ouvinte, você que está aí, né? Ao alcance dessa rádio Palavra de Vida, FM, né? Princesinha do Rio, né? Eu me encontro alegre, feliz, né, de estar aqui, né? Mais uma entrevista nessa rádio maravilhosa, né? E conhecer mais um povo de Deus, né? Isso que é importante. Quem é o Valdeir Santos? O Valdeir Santos. Aproxima. O Valdeir Santos é aquele humilde, né? Jovem, e há muitos anos atrás, se afastou do Evangelho, né? 17 anos de idade, né? Fui lá conhecer esse mundo aí, né? Não tem nada a oferecer, né? E Deus ali, Ele teve misericórdia da minha vida e me resgatou de volta, né? Para estar adorando, porque nasci adorador, né? Nasci em berço evangélico, mas nós temos as nossas falhas, né? Mas Deus é fiel, né? Maravilha. Valdeci, como começou a sua vida na caminhada da música e no que te motivou a estar aí a cantar, não é? Adorar o Senhor, melhor dizendo? É uma grande vitória para mim, porque, né, Deus, quando me resgatou, né, estava afastado da igreja, né, mas com 40 anos já retornei para a casa de Deus, né, retornei, né, e ali eu já comecei a procurar o caminho do Senhor, porque, na verdade, eu vim pela dor, né, irmão? Eu já estava cansado de sofrer, né, nesse mundo de ilusão, né? E ali comecei a ser zelador de igreja, que eu tinha perdido tudo, né? A minha mãe orava de joelho para me voltar para os braços do Senhor Jesus, né? E quando eu voltei, a minha mãe partiu para a glória. Nasceu em berço evangélico, casou com meu pai, tinha 16 anos de idade, a minha mãe, né? Teve 16 filhos, né? 16 filhos. E o Senhor, então, o senhor está relatando que Deus atendeu às orações da sua mãe. Da minha mãe. E ela ali, quando eu retornei na cadeira sentado, ela partiu para a glória, sentado na cadeira, depois de uma escola dominical, né? Ali, depois da escola dominical, ela foi para casa da filha dela mais velha, Rosa Maria, né? E ali, ela sentada na cadeira, ela deu ali os parabéns para mim ter retornado, me deu conselho, e ali mesmo ela partiu. Foi uma coisa linda, porque, né, na presença de Deus, tudo é lindo, né? Em que momento você percebeu que Deus estava te chamando? Porque a gente sente o arrepio do Espírito Santo, e quando desce as lágrimas, a gente sente o arrepio no corpo, é porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, né? E ali eu tomei uma decisão e voltei para a casa do Senhor. Mas eu tocava violão lá no mundo, né? Eu fiz muito show no senhor, então o senhor era instrumentista secular? Eu cantava para o mundão, né? Tinha um apelido horrível, né? Elvis Preto, né? Era o Elvis Black, né? E o pessoal me chamava para todo lugar, era assim. Só que Deus, Ele me libertou daquilo tudo ali, né? E eu peguei um compromisso sério, irmão, na casa do Senhor, né? Deus, Ele fez tudo para mim, Deus é tudo, né, irmão? Deus, Ele
ele toca no coração do ser humano de uma maneira que a gente sente, né, o Espírito Santo trabalhar mesmo com amor, né? E eu estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Glórias a Deus. Como nasce, já falando aí de composições, já que o senhor é compositor, como nasce uma canção sua? Você começa pela letra, melodia ou pela inspiração espiritual? Olha, mais assim, o dom, né, que a gente tem é mais pela letra, porque Deus, ele coloca na minha mente, né, a letra da música e tipo um poema, já vem escrito um poema na minha mente. Dali eu já pego o violão e já começo a fazer a música, né? É igual do Davi, né, que esse louvor do Davi confiava em Deus, foi um poema no monte, né, do Vaso das Moças aí, né, em São Gonçalo, Vaso das Moças, Niterói, né? Ali no monte, Deus me deu esse louvor através de um poema, né, da Bíblia, né, que fala: Davi por Deus foi escolhido, por Samuel foi ungido para governar Israel. O seu forte era a fidelidade, mas apesar de pouca idade, a Deus era fiel. Com Deus não há engano. Davi só tinha 18 anos quando Deus lhe escolheu. Ali começou a sua história, a sua primeira vitória foi contra um filisteu. Aquele homem gigante, prepotente e arrogante, quis a Davi afrontar. Mas Davi em Deus confiou, foi em frente, não se intimidou e fez o gigante calar. Acreditou no Deus de poder, sabia que podia vencer, agiu com sabedoria. Uma pequena pedra pegou com uma funda, atirou e derrotou o gigante Golias, né? Maravilha. Vamos ouvir essa canção então. Você está ouvindo Sala de Visita com Newton Rodrigues. 24 horas no ar. 24 horas tocando só as melhores. Rádio Palavras de Vida FM. A Princesinha do Rio. Davi por Deus foi escolhido, o Samuel foi ungido para governar Israel. O seu forte era a fidelidade, apesar de pouca idade, a Deus era fiel. Com Deus não há engano, Davi só tinha 18 anos quando Deus o escolheu. Ali começou sua história, a sua primeira vitória foi contra o filisteu. Aquele homem gigante, prepotente e arrogante, quis a Davi afrontar. Davi Deus confiou, foi em frente e não se intimidou, fez o gigante calar. Acreditou no Deus de poder, sabia que podia vencer, agiu com sabedoria. Uma pequena pedra pegou, com uma funda atirou, derrotou o gigante Golias. Davi por Deus foi escolhido, o Samuel foi ungido para governar Israel. O seu forte era a fidelidade, apesar de pouca idade, a Deus era fiel.
Deus não há engano. Davi só tinha 18 anos quando Deus o escolheu. Ali começou sua história, a sua primeira vitória foi contra um filisteu. Aquele homem gigante, prepotente e arrogante, quis a Davi afrontar. Davi em Deus confiou, foi em frente e não se intimidou, fez o gigante calar. Acreditou no Deus de poder, sabia que podia vencer, agiu com sabedoria. Uma pequena pedra pegou, com uma funda atirou, derrotou o gigante Golias. Uma pequena pedra pegou, com uma funda atirou, derrotou o gigante Golias. Derrotou o gigante Golias. Maravilha, maravilha. Você está ouvindo Sala de Visita e hoje, né, é com o nosso querido irmão presbítero. É isso aí, dá honra a quem tem honra, né? Presbítero, cantor e compositor Valdeir Santos. Agora eu não vou esquecer mais não. Eu vou corrigir aqui o que a produção escreveu. Tá aqui, ó, tô te mostrando aqui, ó, Valdeci, né? É Valdeir, né? Tá corrigido aí. Meu querido, é uma alegria muito grande tê-lo aqui, né? Nessa rádio abençoada. E vamos continuar aqui com algumas perguntas, né? Existe alguma música sua que marcou profundamente na sua vida? Qual a história por trás dela? Edificou muito a minha vida, que ele fala sobre o caminho que eu escolhi, né? E inclusive tem até dois, né? O primeiro de 2006 que marcou mais na minha vida, porque é um louvor que ele fala: quando eu me afastei da casa do Senhor, eu sofri demais, né? É um louvor maravilhoso. Sabe? Não tem aqui. O senhor pode cantar a capela, um pedacinho, um trechinho? Eu tenho um cabo para botar aí, não dá não. Não, depois a gente vê isso aí. Tá bom. Mas então, qual a experiência com esse louvor que o senhor teve e trouxe para a sua vida? É uma experiência que a gente, quando se afasta do Evangelho, a gente vê que tem fase que a gente passa lá, que a gente vê que a gente largamos uma casa maravilhosa, que é a casa do Senhor, né? Casa de oração, né? A gente sente falta, né? Na verdade, a gente sente a falta da casa de oração, né? Você vê que o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, a Bíblia diz, né? Mas Jesus, ele vem para dar vida e vida com abundância, né? A gente temos que guardar esse nosso coração. O melhor caminho é o caminho do Evangelho, né? Ele fala: o caminho que eu escolhi, né? Eu sofri demais, né? Passei por muitas provações. Quase que eu perdi a minha salvação. Esse louvor está aí, né? Esse louvor está aqui na rádio, né? Rádio Palavra de Vida FM, Princesinha do Rio. Dai glória, né? Qual é? O caminho que eu escolhi. Não tem, não. Não tem aqui, não. Eu enviei para aquela... Não foi aqui, não. Vamos ouvir, então, essa música, a oração. Manda para mim, então. Então é isso. Você pode participar conosco nesta manhã, 21 9 71 79 73 80. É o telefone da sua participação. E eu quero já mandar um abraço caloroso aí
para o Marcos Aurélio, que está lá em Curitiba, sintonizado conosco, e a todo o pessoal aí do grupo da Rádio Palavras de Vida, que está também ouvindo a Rádio Palavras de Vida, e a nossa querida pastora Maria Lopes, lá de Alfenas, Minas Gerais, e o Carlito, lá de Água Doce, Minas Gerais também. Muito obrigado aí a todos vocês que estão conectados conosco. Enquanto isso, nós vamos ouvir aí a oração. Você está ouvindo Sala de Visita com Milton Rodrigues. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho, clama a Deus agora. Se está difícil pra você receber vitória, entra no seu quarto, dobra o seu joelho, clama a Deus agora. A oração abençoa o crente, derrama unção. Faça igual a Paulo e Sila quando estavam presos na prisão. A oração abençoa o crente, derrama unção. Faça igual a Paulo e Sila quando estavam presos na prisão. Mas se você orar, Deus vai te abençoar. Sua vitória vai chegar. Os seus inimigos vão se envergonhar. Mas se você orar, Deus vai te abençoar. Sua vitória vai chegar. Os seus inimigos vão se envergonhar. Ele é Deus em sua vida, meu irmão. É só abrir seu coração. A vitória Deus entrega em suas mãos. Se está difícil pra você receber vitória, entra no seu quarto, dobra o seu joelho, clama a Deus agora. Se está difícil pra você receber vitória, entra no seu quarto, dobra o seu joelho, clama a Deus agora. A oração abençoa o crente, derrama unção. Faça igual a Paulo e Sila quando estavam presos na prisão. A oração abençoa o crente, derrama unção. Faça igual a Paulo e Sila quando estavam presos na prisão. Mas se você orar, Deus vai te abençoar. Sua vitória vai chegar. Os seus inimigos vão se envergonhar. Mas se você orar, Deus vai te abençoar. Sua vitória vai chegar. Os seus inimigos vão se envergonhar. Ele é Deus em sua vida, meu irmão. É só abrir seu coração. A vitória Deus entrega em suas mãos. A vitória Deus entrega em suas mãos. A vitória Deus entrega em suas mãos. Maravilha, maravilha. Hoje, recebendo aí o Valdeir Santos, meu querido, me fala aí como você vê o papel da música gospel na vida das pessoas nos dias de hoje. Olha, o papel da música gospel, isso aí é maravilhoso, porque hoje na igreja precisamos muito, de louvar o nome do Senhor para tocar no coração dos jovens, que os jovens eles se afastam fácil,
A tecnologia hoje em dia no Brasil está muito fácil para o jovem ir para o mundo, né? E os louvores têm tocado no coração do jovem, né? E tem jovem aí com talento, né? Jovem que tem muito talento, só precisa dar um passo para Jesus, né? Procurar esse caminho verdadeiro, que é o caminho de Cristo, né? Jesus, ele salva, ele liberta, né? Ele faz a obra por completo. E é muito importante a gente falar sobre o jovem, né? Porque o jovem faz muita diferença na casa do Senhor, porque a idade já vai se passando, aí depois Deus vai e leva, né? E o jovem fica no nosso lugar fazendo a obra. Então Deus precisa do jovem, né? E é muito importante a gente fazer sempre a oração pelos jovens, né? Pelas crianças do nosso Brasil, né? Maravilha, não é? Qual foi o momento marcante da sua carreira até agora? O momento que mais deixou, assim, além de uma experiência, que marcou, né? Qual a música, qual o momento, qual o local? Né? Conta pra gente. O momento que marcou foi quando Deus me trouxe lá do mundo, lá afastado, né? Eu tomei uma posição de aceitar Jesus novamente, né? Retornar para a casa de Cristo, né? E ali eu peguei um compromisso na casa do Senhor de ser instrumentista, né? Que eu toco violão pela misericórdia, eu sou violonista, né? Eu toco instrumento na casa do Senhor. E ali, quando eu retornei, o diácono irmão Araci, da Igreja das Palmeiras, em Itaipu, né? Engenho do Mato, me chamou para me louvar o nome do Senhor, tocar um violão na igreja lá, porque eu retornei, ele já falou, não, esse rapaz aí, ele toca um violão, ele vai ajudar o culto desta noite. E eu falei assim, não, eu não posso pegar nesse instrumento não, porque eu ainda tenho vício. Eu ainda fumo, bebo cigarro, eu fumo, quer dizer, desculpa aí, eu fumo ainda, tomo ainda alguma bebida, então eu não posso pegar um compromisso, né, de tocar instrumento na casa de Deus, porque é coisa muito séria. E então, na segunda-feira, eu fui para minha casa, terminou o culto. Na segunda-feira, eu pedi a Deus de joelho. Ah, Deus, estão me chamando para tocar instrumento na tua casa, mas dessa maneira eu não quero, que eu estou ainda com vício e a casa do Senhor é a casa santa. E eu dobrei meu joelho e o Espírito Santo me batizou. Jesus me batizou, né? Enviou o seu anjo, né, irmão? Me batizou e ali eu fiquei muito feliz porque Deus estava limpando, né? O vício, né? Que eu fui sincero, eu abri meu coração para Cristo naquele momento. E já estava livre, com 5 dias já não tinha mais vício nenhum, nem de bebida, nem de cigarro. E ali fui convidado para louvar, né, na igreja. E eu só cantava um louvor, quando eu vim lá do mundo, porque eu me afastei jovem, então eu não tinha repertório nenhum de louvor, né. Aí um louvor bem antigo do J. Neto, né, parece até que estou vendo o céu se abrindo, né. Essa música é forte. E ali Deus começou a movimentar, né? Começou a mover, tocar no meu coração, né? E foi lindo, irmão, porque ali mesmo naquela igreja, quando eu comecei a tocar instrumento, eu tocando uma guitarra lá no meu cantinho, o louvor lá, a igreja lá, né? Todo mundo adorando, e veio uma bola redonda lá da porta da igreja, circulando, chegou até pertinho de mim, começou a brilhar e soltar faísca. Eu fiquei em dúvida. Falei, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso. O diácono, irmão Araci, no final do culto, falou para mim, olha, Deus está fechando a sepultura, ou Deus está te abençoando. O irmão está com dúvida? Peça a Deus que Ele vai te revelar esse mistério de novo. E a nossa igreja foi convidado, as irmãs, para cantar numa igreja lá, na Avenida Central, em Itaipu, né? As irmãs do conjunto. E eu tive que ir junto tocar o instrumento, a guitarra, né? E quando eu comecei a tocar o instrumento lá, mais uma coisa tão maravilhosa, o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. E o pastor da igreja falou assim, vamos ouvir nosso irmão Valdeir Santos tocar essa guitarra maravilhosa e louvar o nome do Senhor. E aí quando eu comecei a louvar, o pastor falou assim, olha, quando o irmão estava louvando, tinha uma bola desse tamanho girando na parede da igreja, o irmão está com dúvida. Deus mandou te revelar esse mistério. Deus está te presenteando com o CD. O irmão vai gravar o CD, irmão vai receber a bênção e vai vir aqui dar o testemunho. Maravilha, né? E falando nesse tema, que é um tema muito importante para a gente que tem ministério, para a gente que trabalha
com pessoas, trabalha com jovens, não é? E o senhor falou uma coisa muito séria, né? E nós usamos muito, inclusive, é muito útil, mas a maioria das pessoas não sabem usar a tecnologia, o celular. E o celular, ele não veio por acaso, a internet não veio por acaso, ela veio para destruir a família, né? É um negócio até muito forte falar dessa maneira, mas esse é o objetivo, né? Nada que tenha facilidade vem para somar, né? As facilidades da vida sempre traz resultados negativos. E por isso, eu estou fazendo aqui uma pergunta ao nosso querido presbítero Valdeir, né? O que não pode faltar em um verdadeiro adorador? De maneira nenhuma pode faltar. O verdadeiro adorador, ele tem que estar sempre em oração, né? Não pode faltar oração. Porque quando você desce, Deus te renova, a sua mente é outra, né? Sua mente preparada só para adorar a Cristo, né? E nós temos que saber que a oração, sem oração, ninguém vai em frente a evangelho nenhum. Então tem que descer. Tem que descer, porque eu lembro aí da passagem de Naamã, né? Naamã, tudo bem, Jesus conhecia Naamã, né? Naamã era rico, tudo bem, né? Andava bem vestido, tinha muita prata e ouro, tudo bem. Mas tinha o porém, né, irmão? O orgulho é que atrapalha o crente, né? Hoje eu estou aqui, amanhã se Deus começar a botar degrau para me subir, eu tenho que ser humilde. Se eu não ser humilde... Continuar sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa, não sair da direção de Cristo. Muito bem, então... Qual o conselho que o senhor dá, né, como cantor, como compositor e também, né, como cristão, que daria para quem está começando na música evangélica? Não desista do teu sonho. Faça somente a vontade de Deus, né? Deixa Deus falar contigo, né? Não pare, né? Não pare, não desanime. Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflição, né? E essa pergunta agora é exclusiva para o cantor Valdeir Santos. Há novos projetos e lançamentos que você possa compartilhar conosco e com os nossos ouvintes? Eu estou preparando um aí, né? Inclusive eu estava preparando lá em casa, lá que ele fala sobre o crente, né, irmão? O crente, o cristão mesmo, quando vai na casa do irmão que está enfermo, né? A primeira coisa que tem que fazer, irmão, é entrar em oração. Se preparar, né? Se preparar, entrar em oração. Né? Porque isso é muito bom. Eu estou preparando um louvor lá, mas esse louvor eu sei que muitos vão adorar, outros não vão gostar, né, irmão? Mas nós temos que louvar, né? Se é para edificação, né? Vamos louvar Ele, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos ouvir então Valdeir Santos, Dai Glória, e logo depois nesse último bloco, a gente fecha com uma palavra, ok? Está aí então para você, né, o Sala de Visitas. Você está ouvindo Sala de Visita com Milton Rodrigues. Quem é esse Deus que fez o mar se acalmar? Quem é esse Deus que fez o morto ressuscitar? O seu nome é Jesus, Ele está neste lugar. Só Ele é Deus, é um Deus que não falha. Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Só Ele é Deus, é um Deus que não falha. Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Dá glória, meu irmão, dá glória. Jesus está passando, meu irmão, passou a vitória. Dá glória, meu irmão, dá glória. Jesus está passando, meu irmão, passou a vitória.
Quem é esse Deus que cura? Quem é esse Deus que liberta? Quem é esse Deus que fez o mar se acalmar? Quem é esse Deus que fez o morto ressuscitar? O seu nome é Jesus, Ele está neste lugar. Só Ele é Deus, é um Deus que não falha. Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Só Ele é Deus, é um Deus que não falha. Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Dá glória, meu irmão, dá glória. Jesus está passando, meu irmão, passou a vitória. Dá glória, meu irmão, dá glória. Jesus está passando, meu irmão, passou a vitória. Jesus está passando, meu irmão, passou a vitória. Jesus está passando, meu irmão, passou a vitória. Maravilha, maravilha. É isso aí, Valdeir Santos no quadro, no Sala de Visitas de hoje. Agora exatamente 9h37 no Grande Rio. E nós já estamos fechando aí a nossa programação. Daqui a pouquinho nós temos aí a adoração máxima com a cantora e locutora, né, Geuciné Silva. E vai ser bênção, tá bom? Meu querido Valdeir, como você lida com as críticas e desafio no meio artístico? Olha, eu costumo sempre entregar tudo na mão de Deus, né? Porque isso aí nós temos mesmo, Jesus falou mesmo que, né, que nós passar por tantas coisas aqui na terra, né? Pessoas que vai te ajudar, outros que não querem te ajudar, outros que só querem saber de julgar, né? Mas uma coisa é certa, irmão. Deus, Ele é fiel, né? Para cumprir tudo aquilo que almeja teu coração. Se você tem um sonho de seguir em frente com a obra de Deus, Deus não vai deixar que nada venha, né, te impedir, né, de fazer a obra dele, né? Então essa gente precisa muito de oração mesmo, né? Tem que orar por eles, né? Quem somos nós para julgar, né? Jesus mesmo falou, né? É isso mesmo, né? Perdoar, né? Muitas e muitas vezes. O próprio Jesus falou, né? Pedro estava lá questionando lá, mas eu vou perdoar meu irmão quantas vezes, né? Aí Jesus foi lá e foi lá para você tem que perdoar infinitamente, né? Ele deu um exemplo lá de 70 vezes 7, mas isso aí você traduzindo aí a conversa de Jesus Cristo, é perdoar infinitamente, né? Sempre perdoar, sempre. Perdoar. E ele contou lá uma história lá do Senhor, né? Do Senhor que foi perdoado e depois ele não quis perdoar. É um negócio muito forte, aquilo é muito forte. Quando eu leio aquela passagem, eu fico com o coração apertado, porque, né, muitas vezes nós passamos por isso, nós queremos ser perdoados, mas na hora de liberar o perdão, nós não queremos liberar. E isso, muitas pessoas vão deixar de herdar o reino dos céus por causa dessa questão, por causa da mágoa, né? Por causa das questões mal resolvidas aqui na terra. Isso aí, eu até guardei aqui, sempre guardei na minha mente um versículo que Jesus sempre deixou, né, na tábua do nosso coração, que o jugo será despedaçado por causa da unção, né? É forte, né? É muito forte. É forte. E para encerrar o nosso Sala de Visitas de hoje, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes da Rádio Palavra de Vida FM. A mensagem que eu deixo está lá, né, no Salmo 23, que eu gosto muito, né? Que ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas,
refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. Preparaste uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transbordam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Isso é uma mensagem maravilhosa que nada vai te impedir, né? E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Honra, né? Amor, né? Tudo o Senhor tem para oferecer. Maravilha, não é? Meu querido, mais uma vez eu agradeço a Deus e agradeço também a sua presença aqui no Amém. nosso estúdio, na Rádio Palavras de Vida FM, né? E as afiliadas em todo o Brasil, né? Rádio Vida Eterna, Glória a Deus. Rádio Itaúna FM, Rádio Vitória, né? Rádio São Paulo também está conosco, Curitiba, e agradecer a cada um dos ouvintes e a própria cidade de São Gonçalo, né, que está aí conectada conosco. Quero agradecer muito, muito, e que o meu desejo é que Deus continue te abençoando. Amém. Cheguei um pouquinho nervoso aqui, mas melhorei. Deus é bom. Continue abençoando a sua vida, o seu ministério, né, Deus é as maravilhoso. suas composições, seja impactada, seja primeiramente consagrada pelo Espírito Santo, para que venha chegar por intermédio da sua boca às pessoas. E isso é muito importante quando nós fazemos aqui várias entrevistas, né? E às vezes a gente não vê conteúdo, né? Eu sou uma pessoa que eu não fico elogiando simplesmente por elogiar, né? Eu aprendi sobre a vida que elogio não é bom, né? E as pessoas cavam elogios, né? Mas eu quero ser elogiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, Né? maravilha. Eu quero ouvir aquela palavra: bom servo, venha para cá. Né? Você é um bom servo. Esse é o maior elogio que um crente pode estar buscando. Agora, quando também nós encontramos servos do Senhor que têm um compromisso, que tem fidelidade com o reino, nós também temos que dar honra, né? Porque a honra ela tem que ser dada, né? Merecidamente. E eu quero dizer isso aqui claramente, que a Rádio Palavras de Vida está aberta para o seu ministério e Amém. para o cantor e o compositor Valdeir Santos. Mandar um abraço. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Que o Senhor, né, venha outras vezes e que a gente possa aí continuar tocando as músicas. E você de casa que queira ouvir, né, as músicas do cantor Valdeir Santos, pode ligar para a gente, que a gente vai estar tocando aqui, né? Você só vai dizer, né, você pode pedir por texto ou também por áudio. Você vai dizer o seu nome, o seu estado e município, e vai pedir o nome da canção, né, do cantor Valdeir Santos. E eu vou estar passando aqui os contatos do Valdeir, e ele pode falar aí as suas páginas sociais e os contatos. E, primeiramente, eu também quero agradecer aí a presença aí aonde eu congrego a Igreja Assembleia de Deus, né, de São Gonçalo, né? Aí o presidente, pastor Elias Braz, né? O pastor onde eu congrego, o pastor Marco também, né? O dirigente aí, o pastor Marcos, né? E a sua esposa, a missionária Ilane, né? Deus abençoe. O meu contato aí, para quem quiser convidar aí para estar na sua igreja adorando o nome do Senhor, é 21 98406 2101. 21 98406 2101. Amém? Muito bem, muito bem. Estamos encerrando aqui mais um Sala de Visitas, e daqui a pouquinho Geuciné Silva com o programa Adoração Máxima. Fui!
Amanhã tem mais programa. Valeu! Você acabou de ouvir Sala de Visita com Newton Rodrigues.